O fungo vai se alimentar da lactose do leite? Sim, tá? O fungo vai se alimentar da lactose do leite? Sim. Mas é só isso? Sinto muito informar. Não vai adiantar tomar um leitinho sem lactose, porque não é só por isso que o fungo cândida usa o leite e, consequentemente, piora a candidíase, tá certo? Mas antes de eu explicar como que isso acontece no nosso corpo, por que é importante saber disso? Gente, é muito importante você entender como que o fungo usa o leite aí no seu corpo. Primeiro, vai te ajudar a facilitar o diagnóstico. Então, se você, às vezes, consome um leite, um derivado de leite, alguma coisa assim, você consegue perceber pelo que acontece em você se você, às vezes, está com candidíase, com quadro aí de excesso do fungo cândida no seu corpo. Então, isso vai te ajudar nesse diagnóstico. E também, você vai sabendo o que está acontecendo aí dentro do seu corpo, o que o fungo faz com o leite, você vai conseguir entender também alguns sintomas. E entendendo alguns sintomas da candidíase relacionados ao leite, você também vai conseguir acompanhar a evolução do tratamento, não só facilitar o diagnóstico, mas facilitar também o acompanhamento da evolução. Porque se, por exemplo, você está fazendo o tratamento certinho para candidíase e tal, aí você acha que está tudo certo, acha que está tudo beleza, acabou a candidíase, você vai consumir um leite, vai consumir um derivado de leite e vai voltar a sentir algum sintoma que está relacionado ao consumo do leite, você vai saber, opa, tem um negócio estranho aí. Então, vamos voltar de novo, vamos intensificar um pouquinho mais aí no tratamento, que aparentemente ainda não zerou tudo não, tá certo? E também vai facilitar demais o tratamento, porque como eu falei, não é só pela lactose do leite. Então, se você sabe exatamente o que o fungo está usando ali do leite, você consegue também entender se tem alguma coisa do leite que você pode usar, se tem algum derivado que é mais tranquilo, o que é pior, o que vai estar alimentando demais o fungo, o que vai estar, né, não só alimentando o fungo, vocês vão ver que tem outras coisas que podem acontecer no nosso corpo também, tá? Então, vamos lá. Vou explicar para vocês agora alguns dos efeitos do leite em relação à candidíase. É claro, né, gente, tem coisas que podem acontecer relacionadas a outras coisas. Por exemplo, uma pessoa que tem uma intolerância à lactose, que é o açúcar do leite, ela não vai conseguir usar, o corpo dela não vai conseguir quebrar a lactose, que é o açúcar do leite, em glicose e galactose. Então, a lactose, ela tem duas partes, duas moléculas, uma molécula de glicose e uma de galactose. Elas são juntinhas, as duas juntas formam a lactose. Tem algumas pessoas que não têm a enzima necessária, a lactase, não produz na quantidade suficiente para conseguir quebrar essas moléculas e dividir. Então, fica lá inteira aquela lactose inteira ali, ela pode ser fermentada, não só por fungos, mas por bactérias também, causar desconfortos e alguns sintomas na pessoa. Por isso. Mas aqui nós vamos focar no que acontece com o leite aí quando você está com excesso do fungo cândida no seu corpo. O que acontece, o que o fungo faz com o leite, tá certo? Então, vamos lá. O que pode acontecer? Primeiro, claro, né? O fungo cândida, ele fermenta açúcares. Então, ele vai sim fermentar essa lactose. Ele vai ter a capacidade de utilizar essa lactose para se alimentar. Vai fermentar essa lactose. Lembra, a lactose ela é uma molécula de glicose e uma de galactose. São dois açúcares. Então, ou inteira ou quebrada, ele vai conseguir usar de qualquer jeito. Ele vai usar esses açúcares, vai fermentar esses açúcares, vai produzir gases, vai produzir outras substâncias a partir desses açúcares, assim como eu já expliquei para vocês outro dia. Vai conseguir produzir, por exemplo, acetaldeído, né? Vai produzir algumas substâncias tóxicas aí no corpo, vai conseguir gerar um monte de coisas pelo metabolismo desse açúcar, pelo fungo, tá certo? Então, o fungo cândida vai sim utilizar a lactose. Então, com isso, vai ter esses efeitos de fermentação, que os mais comuns são barriga inchada, estufada, excesso de gases, excesso de arroto, né, gente? Você malha, 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 mas aquela barriga de tanquinho nunca vem, porque tá sempre estufada, né? Todo dia, no final do dia, parece assim que a roupa não vai nem fechar, não é mesmo? Então,
esses sintomas relacionados a excesso de gases, sim, podem sim estar relacionados a essa fermentação também, se você está consumindo leite e derivados que tem aí uma quantidade de lactose grande, né? E aí chega aquela questão. Ah, Roberta, muita gente já me perguntou essa, hein? Então eu vou tomar um leite sem lactose, eu vou comer um queijo sem lactose, um iogurte sem lactose. Mesmo que o problema fosse só a fermentação do açúcar lactose. Quando você tem, por exemplo, um leite sem lactose, a lactose não foi retirada daquele leite. Simplesmente pegaram aquele leite, adicionaram no leite uma enzima chamada lactase, que vai quebrar a lactose. Então, aqueles dois pedacinhos lá, né, a glicose e a galactose, que estão juntinhas formando a lactose, vão ser quebrados. Mas isso não vai ser retirado do leite. Vai continuar lá dentro. Então, vai continuar as duas moléculas de açúcar lá dentro, o fungo não vai fazer diferença. Se está juntinha, grudada, como lactose, ou se está separada, como glicose e galactose, ele vai usar do mesmo jeito. Então, isso não vai fazer a menor diferença.